Fazendo só uma revisão do que já foi visto, certo? Então, dia 14/8, né, nós começamos aí com funções da linguagem, certo? Foi nossa aula 1. Aí depois, 28/8, foi nossa aula 2, falamos sobre variação linguística. Depois, acentuação gráfica, também dia 28/8, foi nosso assunto 3 na aula 2, tá? Depois nós vimos para dia 11/9, foi a nossa aula 3, nossa aula 4, né? Nosso encontro 4, aula 3. Tá? Aí depois nós chegamos aqui também em tipos textuais, que é 11/9. Na sequência, nós vimos na última aula, não foi a última, deixa eu ver se foi classes gramaticais, acho que foi. Deixa eu ver se não, foi dia 18/9, deixa eu ver se foi. Vimos classes gramaticais, não, dia 25/9. Parece que foi ontem, né? Veja só. É muito bom eu colocar essas referências, porque, ó, 14/8, certo? E olha onde nós já chegamos, tá? 11/9. Gente, fez 1 mês e meio que nós já estamos aqui. 18/9. Caramba, parece que foi ontem. Ainda lembro do aulão de vocês. 25/9, certo? Hoje nós vamos para a aula de sintaxe de regência e crase. Turma, deixa eu reforçar algo aqui da necessidade de vocês assistirem às aulas teóricas, tá? Se você não seguir esse cronograma, quando você chegar aqui, você vai ficar perdido, né? Claro que você vai ter acesso a 12 meses para rever as aulas. Eu vou abrir a turma 2, tá? Aí eu vou ver para vocês terem acesso, vou ver como é que eu faço. Deixa eu tirar um fio aqui, peraí. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam, gente, é do compromisso de vocês também de assistirem às aulas gravadas, tá? E muitas vezes eu percebo aqui quando o aluno ele assiste ou não assiste, ele fica perdido. Porque entenda que a mentoria é esse acompanhamento, né? Você tem a aula gravada, tá certo? Para te dar um suporte e a gente vem para cá, né? Para as aulas de resolução de questões, certo? Então, para você ter um alto rendimento, um alto desempenho, você tem que fazer isso, gente. Não tem para onde correr, não. Não tem outra saída, não tem outro mecanismo, tá certo? Deixa eu me citar como exemplo. Eu estava até agora, né, assistindo a uma aula de uma mentoria que eu participo, mas eu sempre assisto as aulas antes, né? Por quê? Porque eu chego dentro da aula ao vivo sabendo o que a pessoa vai falar. Entendeu? Então vocês têm que fazer isso também, tá bom? Mas professor, é corrido, eu sei, a minha vida também é cansativa, eu sei, a minha também é. Então vocês precisam entender isso, tá certo? Né? Que tudo é corrido, tudo difícil. Vocês têm que fazer a parte de vocês durante esses 2 meses, 2 meses e meio, para que a coisa flua mais. Aí eu falo tudo isso para que a coisa flua mais, tá bom? Boa parte de vocês o edital ainda vai sair, né? Ou está distante, então leve isso em consideração também, tá bom? Então, quero dar essa reforçada, né, com vocês. E outra, ó, eu já assisti a essa aula 3 vezes. Não, a que eu assisti agora não, era outra. Mas eu assisti antes da aula ao vivo, assisti na aula ao vivo com o professor, tá? E revisei hoje ainda. E vou assistir mais outra vez com o material impresso, que eu não imprimi o material não, para colocar em prática alguns pontos aí, tá bom? Então é assim.
Não existe mágica, o que existe é treinamento. Tá bom? Então, vamos lá. Eu digo tudo isso para que vocês possam conseguir a aprovação de vocês, tá? Falar em regência, gente, e falar em crase são assuntos paralelos, lado a lado. Por quê? Quando eu estudo regência, eu estudo... Aqui eu coloquei quantas questões aqui? 7 questões, né? Só de regência e crase. Nós temos ainda mais alguns encontros. Deixa eu ver aqui. Ainda tem 1, 2, 3, 4 encontros ainda. Então, pronto, ótimo. Tá, então vamos lá. Então, vocês precisam entender que estudar regência, o que é regência? É saber a preposição que um verbo pede. E se ele pede essa preposição. Tá? Crase também, né? Só que com crase eu vou estudar a preposição a. Então, é um assunto que está ligado ao outro. Certo? É um assunto que está ligado ao outro. Eles andam lado a lado. Tá aqui a data de hoje, né? Dia 2/10/2025. Pronto. E que nós vamos fazer essa correlação agora. Tá certo? Vocês terão essa aula durante um ano para assistir essa aula. Vamos lá, gente. Na manhã seguinte, quando o céu voltou a ser cinza, ônix, as pessoas agradeceram por terem sobrevivido àquele dia apocalíptico. Então, vamos lá. O que é que eu preciso entender aqui? Ele vai falar sobre a crase do aquele, né? Ele vai falar sobre essa crase aqui, ó. Este acento grave, na realidade, porque a crase é só a junção, certo? É uma coisa que eu falo na aula teórica, né? Que crase não é acento, crase é a junção. Tá? Então, ó, sobrevivido. Quando ele pega aqui, ó, sobrevivido a. Por que é que esse a está aqui? Esse a está aqui porque o sobrevivido pediu para que ele ficasse aí. Como assim? Da mesma forma que eu uso aqui, ó, o verbo gostar. Quando eu digo eu gosto de. Tá vendo? Né? Quando eu digo eu vou a. Ou eu vou para. Certo? Eu vou a ou eu vou para. Né? Sobrevivido a algo. Né? Então, o que é que acontece? Quem manda esse achar aqui, na realidade, é a locução, né? Ó. Terem sobrevivido. Terem sobrevivido a algo. Aqui eu vou ter o A de aquele. O que é que vai acontecer com esses dois As? Esse A se junta com esse A de aquele, ó. Por isso que tem um acento grave. Então, veja que acento grave é a fusão, né, da regência com a regra de crase, entendeu? O professor, se fosse sobrevivido a um choque, também Tá era certo, craseado. tá certo. Não, porque choque é uma palavra masculina. Olha a sua pergunta. Faça a pergunta de novo. Analise o que você vai dizer. Faça de novo a pergunta. Mas se eu colocar sobrevivido a uma queda, aí Ó, seria. olha só. Você presta atenção, viu? Olha só como você falou. Ó. Vou pegar a sua fala, porque a sua fala sobrevivido. A primeira foi. E se eu tivesse sobrevivido ao choque? Foi assim que você perguntou. E depois eu disse, fala de novo. Aí você diz A sobrevivido um, a uma queda. Pronto. Aí foi Giseuda, né? Cadê que perguntou? Foi foi. Giseuda. Não, na primeira eu disse assim, ao choque, não. A um choque. Pronto. Mas Aí o pronto. final era craseado.
Deixa o ao, porque o um já está em uma queda, aí eu faço duas explicações em uma só, entendeu? Então, pronto, digamos que você tenha falado ao choque, certo? Então, veja, por que não tem acento grave com a palavra choque? Porque a palavra choque é uma palavra masculina. Eu tenho duas Entendi. opções, Giseuda, de colocar um artigo. É o artigo O, que está aqui, ó, ou um. Há um choque. Mas o A tem que ter, porque ele vem de onde? De sobrevivido, tá? Ter sobrevivido, entendeu? Aí, ó, complementando, quando você fala queda, há uma queda. Então, ó, esse uma elimina quem? O artigo da palavra queda. A preposição continua. Olha ela aqui, ó. A. E aqui também, ó. A. Tá vendo? Uhum. Pronto, é exatamente isso. Nesses dois exemplos que você perguntou, por que que não acontece? Porque choque é uma palavra masculina e queda pediu o artigo uma, o artigo A. Você entendeu? Entendi. Pronto. Aí vamos lá. Aí agora vamos para as questões, né? Ó, por que é que acontece esse acento grave? Né? Aí eu vou pedir para... Gisele, desliga o áudio agora, por favor. Se quiser perguntar, você pergunta no aí, abre a pergunta. Aí, ó, por que eu uno regência com crase? Porque ele vai dizer aqui, ó. O acento grave ocorre pela regência, ó, ele já botou regência, tá vendo? Ó? Só que ele fala nominal. Não. O acento grave não é a regência nominal. Eu falei do verbo sobrevivido, né? Ter sobrevivido. Então, por isso que a letra, eu não preciso nem ler o resto. Entendeu? B. O emprego da crase foi empregado de forma incorreta, pois não se usa crase antes de pronomes relativos e demonstrativos. Se usa. Com o demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, se usa. Os outros não. Este, esta, isto, esse, essa, isso não usa, mas aquele, aquela, aquilo usa. A regência do verbo sobreviver é transitivo indireto. Por isso que você tem que saber o que é um verbo transitivo indireto. Tá? Tá na aula teórica, né? Exigindo o emprego da preposição a, e eu mostrei isso agora, junto ao pronome aquele. É exatamente isso aí. Por isso que essa é a alternativa correta. Entendeu? Aí, ó, a regência do verbo agradecer. Não tem nada a ver, não. É a regência do verbo sobreviver. Pronto. Então, é entender essa base mesmo aí, não tem como, isso não dá errado. Não tem como dar errado, não. Certo? Vamos lá. Ficou clara a primeira pergunta, gente? A primeira questão? Sim, professor. Ficou. Então, vamos partir para a segunda questão, né? Vamos lá. Analisa as frases abaixo, extraída do texto, A Fila do Mineiro, né? De Fabrício Carpenejar. Ele faz um semicírculo, rompe-se com aquele sentimento de rebanho, de modo nenhum, esse movimento de se espalhar é um jeito criativo de furar fila, fica inclusive com gosto de amargo de ter que se despedir das amizades. Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à análise da regência verbal e nominal de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá. Em 2, aqui, ó, ele diz o seguinte: a regência verbal está correta, pois o verbo romper exige a preposição com, quando empregado com o sentido de romper relações. Rompe-se com aquele sentimento de rebanho. Deixa guardado. Me parece que faz muito sentido, né? Então, até porque a gente usa muito isso no nosso dia a dia. Então, deixa guardado aí.
Em 4, o termo despedir exige regência direta. Ou seja, ele está dizendo que o verbo despedir, aqui, ó, é um verbo transitivo direto. Se tem preposição, ele não é direto, ele é indireto. Então, acabou. Né? Então, já desconsidero. Por quê? Porque tem a preposição. Ó. A eu deixei guardado, vamos ver a C. O verbo fazer é transitivo. Em o verbo fazer é transitivo direto. E o termo semicírculo exerce a função de complemento nominal. Aí preste atenção. Se o verbo é transitivo direto, o que vem depois dele é um complemento verbal. Então, um semicírculo é um complemento verbal. Se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Está errado isso aqui. Certo? Pronto. 3. D. Então, até agora foi com a letra A, né? Em 3, o termo jeito criativo exerce a função de sujeito. Eu já vou olhar, vamos ver aqui. Fica, inclusive, com gosto amargo de ter de se despedir. Em 3, perdão. De modo nenhum. Esse movimento de se espalhar é um jeito criativo de furar filas. Tá? Aí ele vai dizer que ele está dizendo que é o sujeito, né? E aqui, ó. Esse movimento de se espalhar. O que é um jeito criativo? O que é um jeito criativo? Quando eu pergunto ao verbo, ele me dá a resposta, ó. Esse movimento de se espalhar é o meu sujeito. Aqui passa a ser um verbo de ligação. E um jeito criativo é a característica que se dá ao sujeito. Então, não é o complemento, tá? Não é um complemento ali. Aliás, não é o sujeito, é uma característica do sujeito. Certo? Então, ó, letra D, errado. Alternativa correta, letra A. Certo? Então, vai fazendo, né, pausadamente, de acordo com o que estava na sua mente, né? Que é a questão perto, ó. E todas as questões desse ano, viu? Tudo desse ano. Eu nem estava vendo isso, mas tudo desse ano. A terceira também, ó. Prefeitura de Calumbi, Pernambuco, professor, né? Cargo de professor. Então, vamos ver a terceira questão aí. O que ela nos traz? Vamos lá. E aí a gente está explicando essa relação da regência com a crase, né? Com base no texto A Fila do Mineiro, de novo lá, ó, analise o uso da crase na seguinte frase. Rompe-se com aquele sentimento de rebanho conduzido pelo vaqueiro, em fileira, devido às trilhas. Ó, o que é que acontece aqui, ó? Do mesmo jeito daquela questão. Se é devido a, certo? E aí o que é que acontece? Devido o nome está pedindo uma preposição. E essa preposição está aqui, ela é obrigatória. Mas quem? O artigo as de trilhas. Pronto. Para eu não escrever desse jeito, as trilhas, o que é que a gramática diz? Junta os dois e bota um acento grave para comprovar essa junção. Tá? Então, vamos lá. Por que tem aquele acento grave lá? Vamos lá. Porque o termo as trilhas estreitas é uma locução prepositiva que exige a classe para marcar relação de causa. Não. Professor, eu não sei o que é uma locução prepositiva.
Você vai lembrar agora. É a primeira regra de crase. Quando você pegar o seu material, você vai ver que é a primeira regra. Eu vou até pegar aqui para mostrar a você. Deixa eu pegar aqui. Ele não estava aberto, não? Ó, quando você vai pegar o seu material, da parte teórica, eita, abriu errado, é o 4. É a primeira regra. Aqui, ó. Onde é que eu uso o acento grave? Por isso que eu reitero, assistam às aulas teóricas, em locuções prepositivas. O que é uma locução prepositiva? Geralmente terminam com a preposição de, cujo núcleo seja um vocábulo feminino. Pode ser masculino, tá? Mas para a crase é feminino, tá? Pronto. Então estão aqui, ó. Às custas de, à cata de, à força de, à procura de, à espera de, à moda de. Então a locução prepositiva ela sempre apresenta essa estrutura. A mais uma palavra que pode ser masculina ou feminina, mais um de. Pronto. Tá? E aí ele vai dizer o seguinte, ó, que esse acento grave, devido às trilhas, ocorre por uma locução prepositiva. Nem locução prepositiva tem, então está errado. B, porque devido exige a preposição a. Eu botei aqui, ó. Né? Que se funde com o artigo as. Opa, tá vendo? Do substantivo feminino trilhas. Achamos a resposta correta. Né? Porque o verbo romper-se rege o uso de as. Não. Você nem lê mais nada. Porque o substantivo trilhas é feminino e o uso do artigo as obriga a fusão com a preposição. Ó, essa faz sentido, viu? Essa aqui faz sentido, ó. Porque o substantivo trilhas é feminino e o uso do artigo as obriga a fusão com a preposição. Na realidade, eu não posso dizer que a B está errada, porque a B está mais certa. Entendeu? Porque realmente ocorre isso, né? É uma casca de banana, né? É. Se bem que é trilhas estreitas, né? Se bem que é trilhas estreitas, a palavra lá. Ó. Então veja que não está 100% completo, ó. Porque o substantivo trilhas estreitas, né? É feminino, verdade. E o uso do artigo as, perfeito, obriga a fusão com a preposição. Aí, na realidade, o que obriga a fusão são os dois, né? O a obriga a fusão com o as, e não só o as que obriga a fusão. Né? Então, assim. Por isso que tem que observar o que vem antes. Exatamente. Que é o que acontece na B, né? Ó, porque devido exige a preposição a. Aí sim. Que é a mais completa, funde, exatamente. Veja que B e D elas dizem a mesma coisa, mas a B está completa. A D não está. Entendeu? Às vezes, na hora da agonia mesmo, acaba isso aqui, viu? Você passa percebido mesmo. Um monte de coisa na cabeça, um monte de regra, um monte de disciplina, né? Entendeu? Vamos lá. Quarta questão, agora já é 2024, né? Mas está recente. No texto, Viajar com um casal de amigos, de Fabrício Carpinejar, observa o emprego de diferentes construções de regência verbal e nominal. E aí eu quero que vocês vão entendendo isso, gente, ó. Que a regência é saber a preposição que um verbo pede ou que um nome pede, tá bom? Analise a seguinte frase e escolha a alternativa que identifica corretamente o verbo e sua regência. Então, vamos dar uma olhada nisso aí.
Vamos lá. Não há como abandoná-los enquanto nos divertimos. O verbo divertir é transitivo direto, pois não exige preposição no complemento. Certo? Vamos analisar aqui, né? Não há como abandonar. Abandonar, deixa eu reescrever aqui. Eu vou fazer aqui deixa eu pegar aqui um espaço aqui. Você tem aqui. Só para eu. Deixei tudo tão justo. Aqui, pronto. Eu vou escrever colocando nome aos bois, certo? Não há como abandoná-los enquanto nos divertimos. Vamos lá. Ó, quando você pegar questões com esses pronomes, como esta, o ideal é que você faça o que eu vou fazer agora. Ó. Não há como abandonar os garotos, porque ela está abandoná-los, certo? Enquanto nos divertimos, né? Deixa eu ver, enquanto as pessoas se divertem. Eu quero tirar só o nos. Enquanto, deixa eu botar aqui só para ver. Quem se diverte? Enquanto nos divertimos. Aqui não vai dar, não. Vai ter que ficar assim mesmo. Divertimos. Depois eu vou explicar o porquê. Pronto. O meu objetivo era tirar esse nos. Mas não vai dar, não. E eu vou explicar o porquê. Então, vamos lá. Então, o que é que vai acontecer nessa quarta questão? Vamos dar uma olhada agora. Aí, o que foi que eu fiz? Ó, aqui, no lugar de garotos, está o los, lá no enunciado. Por que eu gosto de botar o nome? Para ficar mais claro para você. Tá certo? Então, vamos lá. O verbo divertir, ele é transitivo direto, pois não exige preposição no complemento. Gente, isso é verdade. Não está errado, não, isso é verdade. Como é que eu sei? Aí, vamos lá. Vou para divertir logo, tá? Enquanto nos divertimos. Aí eu pergunto, ó, quem vai se divertir? Quem? Quando eu pergunto o que ou quem, o verbo é transitivo direto. Certo? Quem é o complemento do verbo? Nos, nesse caso. Vai ser o meu objeto direto. Certo? Ah, já sei como é que você vai entender melhor. Pronto, deixa eu adaptar aqui agora, que aí vai ficar melhor para você enxergar. Ó. Deixa eu botar o sujeito. Eu não botei o sujeito. Pronto, agora vai ficar pronto. Agora vai ficar tudo certo. Ó. Deixa eu dar um espacinho aqui, que é para... Pronto. Ó, agora você vai entender bem direitinho, ó. Enquanto nós nos divertimos. Quem se diverte? Quem se diverte é o sujeito da oração. Tá aqui o sujeito, ó. Certo? Aí, ó. Achei o sujeito, né? Perceba que o nos está retomando nós, obviamente, mas completando o sentido do verbo. Então, isso aqui passa a ser o meu verbo transitivo direto. E o nos é o complemento verbal que eu chamo de objeto direto. Certo? Então, preste atenção. Ele não exige preposição no complemento. A letra A está muito completa. Viu? Pode ser a letra A. Vamos para a letra B agora. O verbo haver é intransitivo. Aqui eu já posso parar. Por quê? Não há
O que é que eu faço com o verbo haver? Não há o quê. Eu faço uma pergunta ao verbo. Certo? Então está aqui, ó, como abandoná-los. É o complemento do verbo. Se o verbo pede um complemento, ele não é intransitivo, porque intransitivo é o verbo que não pede complemento. Certo? O verbo haver é transitivo direto. Opa, tá certo aí. Exigindo um complemento nominal? Claro que não. Exigindo um complemento verbal. Tá? O verbo abandonar é transitivo direto, regendo um objeto direto representado pelo pronome los. Verdade. Verdade também, viu? Então, ó, não há como abandonar. Abandonar quem? Abandonar o quê? O objeto direto. Aqui, que eu botei garotos aqui, ó. Certo? Que lá no enunciado isso é representado por eles mais os. Né? Aí los. Então, letra D correta. Aí vamos lá. Pense de novo, ó. Eu tenho duas alternativas que se aproximam muito. O que é que eu começo a entender? O que é que a gente entende já, pessoal? Presta atenção. No que se refere à transitividade, a IGEDU, essas questões são perigosas que cabem recurso, tá? Mas, ó, dentro deste conteúdo, a IGEDU que gosta de cobrar o quê? Aquela questão que está mais completa. Entendeu? Está mais completa. A letra A, ela não está errada. Não posso ser que ela esteja errada, mas ela não está tão completa quanto a letra B. Essa questão, ela cabe recurso, viu? É. Porque divertir é um verbo transitivo direto. Sim, é verdade isso aí. Nessa circunstância que é, tá? Pois não exige preposição no complemento. Na realidade, ele é verbo transitivo direto porque ele exige complemento sem preposição. Ou seja, a resposta não está 100%, tá? Por isso que eu tenho que desconsiderar A e considerar D. Não quero deixar mais completo. Porque a definição de um verbo transitivo direto é ele precisa de um complemento sem preposição. Certo? Professor, no final da D, no caso, é só o os ou los? Sem o L mesmo. Na realidade, o pronome oblíquo, porque o que é que acontece? Os pronomes pessoais retos, eu e tu não, porque eu e tu só é usado como sujeito de uma oração. Mas os pronomes ele e ela, nós, vós, eles e elas, exercem a função de complemento do verbo. Detalhe. Eles não podem ser usados com verbos transitivos diretos. Tem que haver uma preposição para eles serem usados como complemento. Como assim, professor? Vamos lá. Gramaticalmente falando, né, e eu vou colocar aqui já bem prático para você entender, eu não posso dizer eu vi ela ou eu vi ele na praia, né? Por quê? Aí você vai dizer assim, professor, porque é feio, eu vi ela, parece vi ela, cacofonia. Não, não é para isso não. É porque ou ela ou ele está completando um verbo transitivo direto. E eu não posso fazer isso. Por que eu não posso? Porque ele, ela, nós, vós, eles, elas, quando usados como um complemento do verbo, só podem ser usados com preposição, ou seja, com verbo transitivo direto, indireto. Aí você vai perguntar, e o que é que eu faço nesse caso? Eu a vi ou eu o vi. Primeiro ponto, certo? Aí vamos lá. E como é que eu faço para usar o ele, o ela, o nós, o vós? Tem que ser com verbos transitivos indiretos. Por exemplo, eu entreguei para ela. Agora sim, ó. Entendeu? Eu entreguei para ela. Você entregou o dinheiro a quem? Ah, eu entreguei para ela. Ó, tem que ter o para. Outra preposição. Eu gosto dela, sabe? Eu gosto de nós.
Eu gosto de vós. Tem que ser assim. Tem que ter uma preposição. Senão, eu não posso usar. Certo? Certo, professor. E por que é o os e não o los? Exatamente pelo que eu estou dizendo. O pronome oblíquo, qual é lá? Entregar, né? Pronto. Aí o que é que acontece? Abandoná-los. Pronto. Aí o que é que acontece? Quando o verbo termina em R, ó, é assim, ó. Abandonar, né? Aí eu vou pegar ele mais os. O pronome é o os. Certo? Aí o que é a gramática diz? Quando o verbo termina em R, fica los. Entendeu? Quando termina em som nasal, N ou M, fica nó nas. Entendeu? Compraram. Entendi. Pronto, é isso. Aí o pronome é os, mas ele junta, né? Mas na essência mesmo é o os, que vai funcionar como objeto direto. Viu? Você vê como os assuntos se intercalam, né? Mais uma vez eu reforço, gente. Assistam as aulas teóricas. Assistam. Eu não vou parar, você vai ficar com raiva de mim porque eu estou dizendo isso para você. Mas não tem outra saída, gente. Tá? Não tem outra saída. É fazer isso, é assistir, é anotar, é assistir de novo. E, ó, eu vou dizer a você, tá? Eu sei que é corrido, eu sei que nós temos problemas, eu sei. E sei também que, né, por exemplo, tem uma aluna, tá, que ela está trabalhando, estudando, está fazendo uma graduação à noite. Então, ela trabalha de manhã e tarde, estuda à noite. Aí, realmente é complicado. Tá? Talvez você esteja passando por isso. Mas chega uma hora que nós vamos ter que optar por alguma coisa, né? O que, como eu não sei, né? Quem sabe é você, entendeu? E é daí que vem algumas pessoas se abdicarem de sair, né? De estudar nos fins de semana, por isso. Mas, é isso. E não adianta também eu querer abraçar o mundo com as mãos. Não dá, gente. Né? Não dá. Entendeu? A gente tem que escolher, né? O foco que a gente tem que dar para que uma coisa saia bem feita. Então, pense tudo isso que eu estou dizendo para você, é porque você vai ter essa necessidade. Muitas coisas assim, eu tive que parar para me dedicar ao que eu estou querendo agora. Entendeu? Né? E aí todo mundo passa por isso, tá? Pronto, a minha especialização está parada, falta só o TCC, está parado. Né? Mas eu resolvi assistir às outras aulas, me dedicar às outras coisas. Enfim, é isso aí, tá bom? Então veja para que, né, a coisa flua, aconteça de fato. Vamos lá. Em relação ao termo frente a frente, em quando fiquei frente a frente com Antônio, enchi o pulmão e gritei, com alegria um tanto forçada. Vamos lá. A expressão frente a frente, que significa cara a cara, face a face, um diante do outro, deve ser escrita sem hífen e sem crase. Perfeito. Palavras repetidas não se usa crase. Tá? Tem até a musiquinha, né? Da a barata. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata. Ela tem a cascadura. Ha, 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 ho, ho, ho. Aí você pega essa musiquinha e bota a crase. Cara, cara, não tem crase, isso é fácil de gravar. Com palavras repetidas não se pode crasear. Ha, 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 ho, 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 não se pode crasear. Tá? Ha, 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 ho, 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 não se pode crasear. E aí o que é que você faz? Um está correto. Então já elimina aqui, ó. Tá? 2. Passou a ser escrita sem hífen a partir do acordo ortográfico da língua portuguesa. Né? E aí, quando eu vou para as questões nesse aspecto, né, eu posso até me confundir aí dentro dessa questão, tá? Porque então eu não sei, né? Então, vamos deixar dois em branco, mas tem um e dois, tem que saber mesmo aqui. Na realidade, não, né? Não havia hífen, então, aí tem que saber um pouco de ortografia. Aqui a IGEDUC misturou os assuntos, né? O A não tem o acento grave, pois não se usa crase em expressões com palavras repetidas. Perfeito. 1 e 3, a alternativa correta. E aqui foi bem assim, porque se você não soubesse a 2, eu fechava a questão, né?
Tinha que saber a dor de todo jeito. Então, letra C. Tá? Ele cobrou mais os do if, ó, que é pesado, é chato, né? Prontinho. Vamos lá. Sexta questão. Conto essa historinha real para ilustrar o quanto o estresse joga contra a nossa saúde física, corporal e mental. Nos termos da norma culta da língua portuguesa, pode-se afirmar que o a, entre as palavras contra a nossa, no trecho lido acima, deveria ter sido acompanhado por crase. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Conto a nossa historinha real para ilustrar o quanto o estresse joga contra a nossa saúde física. E aí, o que é que vocês acham? Eu vou colocar o acento grave aqui, sim ou não? O que é que você marcaria aí, certo ou errado? Digam aí para mim, digitem, falem. Eu sei, Helena, eu imagino. Está errado, tá? Olha o contra aqui, ó. A ante após, até com contra de preposição. O que é a crase? É a comprovação de uma preposição com um artigo. Então, eu junto isso aqui, certo? E coloco o acento grave. Né? Então, como é que eu vou colocar uma preposição se eu já tenho uma preposição? Né? Então, o contra eliminou esse A aqui, ó. Ficou só o artigo. Tá bom? É isso. E para a gente finalizar, a pesquisa também mostrou que os colaboradores voltam mais concentrados às suas atividades. Nos termos da norma culta da língua portuguesa, posso afirmar que o uso da crase no trecho do texto lido está incorreto? Vamos lá. Os colaboradores voltam mais concentrados. Eles voltam, na por causa do verbo voltar, ó. Eles voltam ao local, certo? Por que eu botei uma palavra masculina? Porque olha o que acontece. O O vem de local e o A vem do verbo voltar. A partir do momento que eu coloco uma palavra feminina no lugar da palavra masculina, o que é que eu tenho? Eu tenho dois As, que aqui está representado pelo O. Então eu junto e tenho que usar o acento grave, né? E ele está dizendo que o uso é incorreto. Não, o uso é correto. Então, se ele está dizendo que é incorreto, isso está errado. Certo? Prontinho. Mande as dúvidas, por favor. Tudo que você tiver de dúvida, mande agora, vá. Pode mandar qualquer dúvida. Prontinho, gente. Então, o que é que eu vou fazer? Como você não tem dúvida, gente, eu necessito que próxima aula
vocês assistam a aula de orações subordinadas, tá? Onde é que está o conteúdo de orações subordinadas? Módulo 3 de vocês. Turma, assistam essa aula de orações coordenadas e subordinadas. Esse aqui é o módulo 4, módulo 3, né? Esse aqui é o 4. Por quê? Porque quando for quinta-feira, a gente vai responder as questões de período, sintaxe de período, ó. Mas quantas questões? Eu botei muitas questões, 10, ó. Tá? 10 mais a questão 2 de sintaxe, né? Que eu botei até a observação aqui no material de vocês. Então, assim, gente, entenda que esse processo, ele é um processo que tenta deixar você mais, não ficar naquela cobrança de estudar um monte de coisa. Veja que é um passo a passo, a gente vai construindo, eu junto com vocês, certo? Então, amanhã essa aula estará na plataforma para você estudar. E, ó, o objetivo aqui não é cansar, não é desgastar, não é fazer uma construção gradativa. Então, faça a sua parte. Assista a aula, que próxima